vez que se fala em liberalismo, atacando, vem a ideia de se quer uma anarquia. Bom, o liberalismo não tem nada a ver com anarquismo. O anarquismo tem toda uma teoria política própria, nos Estados Unidos muito bem defendida, pelos libertários. Mas não é bem disso que estamos falando. Não há liberalismo que não parta da ideia de uma Constituição e, portanto, da ideia de um Estado. Agora, esse Estado ele precisa, obviamente, atuar em favor daquilo que são os valores básicos do liberalismo, que é a democracia e mercado. Esse é que é o sentido de uma Constituição. A propósito, é o sentido dos valores da nossa Constituição. Aqui é democracia e economia de mercado. Portanto, eu acho que uma parte das objeções vem a essa confusão entre Estado e governo. No Brasil temos muito ação de governo para promover determinadas causas partidárias, de grupos, etc. E essa é a distinção em que, contra a qual as pessoas se insurgem, porque isso é feito em nome do Estado, de uma instituição mais permanente. Mas eu gostaria de fazer uma pequena nota a respeito, ampliando, quem sabe, um pouco, essa discussão sobre o papel do Estado na competitividade internacional da nossa produção e também na defesa da cultura nacional. Nós falamos do cinema americano, falamos do cinema alemão, falamos do cinema francês, mas esquecemos que a segunda maior indústria cinematográfica do mundo é a Índia. A Índia produz, não sei, Giller saberá mais, 600 mil filmes por ano. 1000 filmes por ano. Tem 12 mil salas de cinema lá. A cultura é totalmente passada nesses filmes. Ou seja, a cultura indiana... Indiana mesmo. Indiana mesmo, é reforçada para valer. Exporta para todo o Sudeste Asiático. Não consegue entrar no Ocidente. E não tem grande participação do Estado nisso. Aliás, a gente precisava olhar para a Ásia, não é ficar olhando para uma coisa velha como a Europa. Olha para a Ásia, olha para a China. Os filmes chineses arrebentaram o mercado mundial. Você sabe que só entram 12 filmes chineses por ano, né? 12 filmes americanos por ano na China. Tudo bem, mas... Eles têm um controle, assim, só esses entram aqui na China. Mas o cinema chinês entrou no mundo inteiro. Entrou no mundo inteiro. Entrou no mundo inteiro. Eu acho também que... Mas com participações pequenas, viu? Não é tão expressivo assim, não. Os maiores filmes chineses no Brasil fazem 60 mil espectadores, o Zhang Mu, filmes extraordinários, belíssimos, 60, 80 mil espectadores, filmes pequenininhos. E na Europa seja melhor do que isso. Na Europa, sim. Mas não é uma cinematografia forte, não. Mas de qualidade, mas é muito pouco comercial. Sem dúvida. De qualquer sorte, é uma cinematografia que responde também à cultura chinesa, sem ter uma determinação governamental para isso. Eu acho que aí precisamos fazer uma distinção ao falarmos sobre o uso do Estado, mesmo que seja o Estado, na competitividade internacional da produção brasileira. A produção, ela tem que vencer por si mesma. A produção norte-americana venceu no mundo pela qualidade. Porque o cinema americano, nos anos 30, você já ouvia tudo que as pessoas falavam. No Brasil, até hoje, não se ouve direito o que o ator está falando. Não é mais assim, não. Você não vai ao cinema há quanto tempo? Está perto. Está perto. Os tiros já estão parecendo tiros, os socos já estão parecendo de verdade. Mas até coisa muito recente, não é assim. Até a década de 80, até 89 se fazia filme mono. A partir de 90 se fez Dolby como americano. Nos Estados Unidos, desde o início do cinema falado, você entende tudo que as pessoas dizem. É verdade. Então, são diferenças de qualidade. É isso que ganha mercado. São símbolos fáceis, são símbolos de identificação universal, história simples. Tudo isso contribuiu. Eu digo isso porque nós podemos também nos colocar uma tarefa impossível. Porque se o Estado vai escolher o que pode dar certo na promoção da cultura brasileira, aí estamos encrencados. Eu concordo que o Estado deva atuar internacionalmente para abrir mercado. Isso. Abrir mercado. Agora, quem vai ter que conquistar esses mercados é o produto. Desculpa o uso da palavra produto. Você sabe que produção... Produto brasileiro. O cinema, o filme brasileiro é que vai ter que ganhar o mercado. Aí eu me pergunto uma coisa. Veja você, a Petrobras
financiou 22 filmes sobre a ditadura militar brasileira, todos cascando, deformando a história brasileira a propósito. Você mesmo citou a Embrafilme como tendo sido um período de ouro do cinema brasileiro, mesmo com censura, com tudo. Teve toda a parte de economia. Não se pode deformar a história com dinheiro público, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto. Eu sou acionista, ela está usando meu dinheiro para deformar a história brasileira. Mas, de qualquer sorte, esses 22 filmes sobre a ditadura militar tiveram quantos? Qual audiência? 100 mil? Pequena. Tudo somado? 100 mil pessoas, talvez? Somados, talvez um pouco mais. 150. Olha, 2 filmes como Tropa de Elite, que não nasceram nos laboratórios, fizeram juntos o quê? 20 milhões? Mais as 14 milhões, piratas. 12 milhões, 12 a 13 milhões. Mais a pirataria, coloque aí mais uns 10 milhões. Ah, sim, pirataria extraordinária. Não é? Retratando claramente o que é a realidade do Brasil, a realidade do Rio de Janeiro, desmascarando uma cultura dominante brisolista aqui dentro, de que tudo que pobre faz é aceitável, não é? Colocando claramente em pauta aquilo que interessa. Isso é cultura brasileira. E tem público. Se fosse deixar o governo definir se um Tropa de Elite iria para o Oscar, não foi. Isso não ou foi. Lula, o filho do Brasil? Pois é. É isso que dá a distinção entre governo e Estado. O governo não pode se meter nessas coisas. O governo, na realidade, ele regula e fomenta, ele cria as regras, não é? Ele não escolhe, o governo não escolhe os projetos. As estatais, sim. Você tem toda a razão, as estatais. A maioria, você tem toda a razão nesse caso, isso é um absurdo total, você formar uma comissão e dentre os concorrentes está um filme que homenageia o presidente da República. Isso é coisa de ditadura da Coreia do Norte, é um negócio absurdo completamente. E agora, o mais curioso na história, eu por acaso conheço alguns dos membros do júri, são pessoas de boa fé que imaginaram que o filme que cativaria as plateias, deram um golpe supostamente artístico, supostamente político, querendo se aproveitar do prestígio inegável que o Lula tem internacionalmente, prestígio com o qual eu particularmente não concordo, mas, enfim... Mas ele continua com prestígio, um prestígio extraordinário. Outro dia mesmo, em Buenos Aires, ele foi saudado. Os buenaerenses declararam: queríamos votar em você, tem um candidato como você, queriam votar no Lula para presidente da Argentina. Devíamos exportar o Lula para a Argentina. Mas o fato é que... o fato é que esse corpo de jurados, com autonomia, não foi imposto isso aí. Isso é que é mais curioso, porque parecia um ato fascistoide, você sugerir, você põe em pauta um negócio desse, já é ridículo. Não houve pauta, eles apresentaram a ideia e sufragaram e consagraram a ideia de que seria o melhor, por unanimidade, o melhor filme para representar o Brasil. Foi um ato de suposta inteligência de um grupo de pessoas, mas não havia por trás desse ato, como nos pareceu a todos nós, eu fiquei indignado, que negócio é esse? O governo promove uma reunião e escolhe como representante, isso é um vexame. Se eu fosse o governante, ou se eu tivesse da equipe do governo, eu disse assim, olha, pode escolher qualquer filme, menos esse, porque isso é uma vergonha total. Mas o Brasil realmente é de uma complacência e aceita atos dessa natureza como se fosse a coisa mais normal.